Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Eu tinha uma família comum, 2 filhos, uma esposa amorosa, minha própria casa e uma renda estável. Parecia que o que poderia dar errado? Parecia-me que não havia mais problemas na minha vida que pudessem arruinar meu dia. Mas como eu estava errado. Não importa o quão absurdo isso possa parecer, a natureza me ajudou a descobrir a verdade mais terrível para cada homem, esposa infiel. No Sul, você entende a distinção entre um tornado e um divórcio? Na verdade, não. Em ambos os casos, alguém está perdendo um trailer. Robin Williams. Minha formação acadêmica inclui ciência forense com um PhD em biologia molecular. Inicialmente, conduzi pesquisas de laboratório para o FBI, mais tarde, servi como patologista em um hospital de destaque. No entanto, desiludido com as estruturas corporativas, aventurei-me no empreendedorismo aos 40 anos, estabelecendo meu próprio empreendimento especializado em análise de DNA. Sob a bandeira da RHT Labs, abreviação de Robert Henry Thomas, ofereço serviços de testes de DNA sancionados pelo tribunal para entidades governamentais, corporações, profissionais jurídicos e indivíduos. Minha inclinação científica foi herdada da minha mãe, enquanto minha perspicácia empresarial vem do meu pai. Embora não seja excessivamente rico, consegui estabelecer 3 laboratórios em um que era meu namorado da faculdade. Nós nos conhecemos no meio do nosso 2º ano e rapidamente nos tornamos exclusivos. Ela se formou em Biologia e Educação Secundária. 6 meses depois de nos formarmos, nos casamos durante o intervalo no final do meu primeiro semestre da pós-graduação. Liz trabalhava como professora na escola secundária local. Estávamos profundamente apaixonados, sobrevivendo com uma dieta rica em macarrão instantâneo e tendo um começo promissor. 4 anos depois do nosso casamento, demos as boas-vindas a Tracy Lynn. 2 anos depois, RHT2, ou Ant, como chamávamos carinhosamente, se juntou à nossa família. Enquanto Liz gostava da maternidade, ela também continuou a trabalhar como professora substituta em nosso distrito escolar. Eventualmente, ela voltou a lecionar em tempo integral quando Tracy estava na 3ª série e Ank na 1ª. Quando as crianças tinham 12 e 10 anos, fiz a transição para a prática privada. O primeiro ano foi desafiador, com longas horas e rotatividade de pessoal, até que encontrei a equipe certa que compartilhava minha ética de trabalho e valorizava uma boa remuneração e benefícios. Eles rapidamente perceberam que estavam trabalhando para um proprietário que se mantinha em altos padrões. Agora, aos 47, meu mundo gira em torno de casamento, filhos, trabalho e nossa casa de campo no lago. Nós compramos a casa do lago há cerca de 10 anos. Ela precisava de uma reforma significativa, mas conseguimos por um bom preço e gostamos de trabalhar juntos para consertá-la. Durante as férias de verão, Liz e as crianças passaram a maior parte do tempo lá, enquanto eu reduzi minha semana de trabalho para 4 dias em junho, julho e agosto para saborear fins de semana prolongados com nossa amada família. Ao longo dos anos, nosso casamento passou por sua cota de altos e baixos. Embora os altos tenham predominado como qualquer casal típico, temos nossos desentendimentos ocasionais. Nós dois podemos ser teimosos, mas nossos conflitos raramente duram mais do que algumas horas. Nós dois não gostamos de estar em desacordo um com o outro, então rapidamente reconhecemos nossas falhas e nos reconciliamos. Nenhum casamento é perfeito, mas eu não trocaria o meu por nada. Isto é, até recentemente. Tracy estava embarcando em seu 2º ano de faculdade, sinalizando que Ant logo seguiria o exemplo no outono. Estávamos todos ansiosamente esperando nosso retiro de verão na casa do lago, reconhecendo que nosso tempo como apenas nós 4 estava diminuindo. Tracy tinha um namorado, e embora nem Liz nem eu considerássemos o cara, entendíamos que não demoraria muito para que ela nos apresentasse alguém especial. Acolhemos a ideia de nossa família se expandir,
mas valorizamos os momentos que ainda tínhamos com nosso círculo íntimo. Quando o final da primavera chegou, Liz dedicou os últimos 2 fins de semana a preparar a casa do lago para a próxima estação, uma tradição que ela manteve desde que adquirimos a propriedade. Isso lhe dava solidão para aperfeiçoar o chalé do seu jeito, enquanto também lhe dava algumas noites para relaxar com um livro e um pouco de vinho sem as perturbações do marido e dos filhos. Enquanto isso, o resto de nós em casa tinha nossas próprias tradições, como ir aos jogos de beisebol do início da temporada em Street Louis ou Chicago. Nas últimas noites de domingo, quando Liz voltava do que ela chamava de fins de semana de preparação e limpeza, ela parecia um pouco estranha. Não consegui identificar, mas minha esposa claramente não estava em si. No segundo domingo, com ela no mesmo humor, perguntei sobre seu bem-estar. Ela gritou comigo, uma ocorrência rara, e saiu furiosa da sala. O que diabos? Pensei, dando-lhe espaço por algumas horas. Quando nos acomodamos na cama mais tarde naquela noite, ela se desculpou por seu comportamento. Sinto muito, Henry, por ter sido dura antes. Por favor, me perdoe pela minha grosseria. Claro, Liz, respondi. Peço desculpas se fiz algo que te chateou. Eu só estava preocupada porque você parecia um pouco fora. Estou bem, Henry, ela respondeu, evitando contato visual. Acho que estou um pouco cansada de todo o trabalho no lago. Tudo bem, querida. Que tal uma coçada nas costas? Seria perfeito, ela ronronou. Liz adora ter suas costas coçadas. Depois de um breve período de inocentes carícias em suas costas, minhas mãos começaram a explorar. Ainda somos muito fisicamente afetuosos e animados. Às vezes, nossos filhos nos pegam sorrindo e de mãos dadas durante o café da manhã, o que leva Tracy a nos repreender de brincadeira com TM e eu, por favor, pegue um quarto e nos poupe. Anca apenas cora e ri. Normalmente, quando ela retorna do lago, ela está no clima. No entanto, hoje à noite, quando tentei iniciar, ela nem se virou, apenas suspirou profundamente e disse, obrigada pela massagem nas costas, querida, mas não hoje à noite, ok? Não fiquei surpreso. Já fui rejeitado várias vezes, como qualquer marido normal. Mas, dada a nossa agenda ocupada recente, já tinha passado mais de uma semana, o que me surpreendeu. Infelizmente, logo descobriria o porquê. Morar no Centro-Oeste significa viver com a ameaça constante de tornados. Semelhante aos terremotos na Califórnia ou furacões na costa leste, as pessoas em nossa região estão bem cientes dos tornados e seu potencial destrutivo. Na primavera, não é uma questão de se, mas quando e onde. Este ano, foi a nossa vez. Um tornado de categoria 3 ostenta ventos de até 165 milhas mph, enquanto os de categoria 5 podem atingir velocidades que excedem 200 milhas flecha. Na segunda-feira à noite, logo depois que Liz voltou de sua segunda viagem de limpeza, uma tempestade de classe 3 atingiu a meia milha de onde moramos. Liguei imediatamente para nossos vizinhos perto do lago, Eric e Bev Parson, que moravam a cerca de 100 metros de nós. Eles estavam aposentados e passaram o ano inteiro no lago. Eric atendeu no segundo toque. Henry, foi uma tempestade tanto que passou por aqui. Você e Bev estão bem, Eric? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Estamos bem, Henry. Obrigado por perguntar. Nada muito danificado ao nosso redor. Eu rapidamente verifiquei seu lugar. Há algumas janelas quebradas e muitos destroços espalhados, mas nada sério. A chuva parou, então eu vou tapar suas janelas de manhã. Não precisa se apressar aqui hoje à noite. Obrigado, Eric. Estou feliz que vocês dois estejam bem. Estarei lá logo cedo pela manhã. Vou levar mais de uma dúzia de donuts Krispy Kreme como um símbolo da minha apreciação. Não se incomode em gastar seu dinheiro, Henry. Bev vai simplesmente encontrá-los e me fazer jogá-los fora. Ela tem faro para comida não saudável de quilômetros de distância. Às vezes isso me deixa louco. Bem, talvez eu leve apenas alguns e os deixe em casa. Te ligo quando chegar se precisar de ajuda. Talvez isso funcione, Henry. Boa noite. Vejo você de manhã.
Informei ao escritório que não estaria presente por alguns dias. Na verdade, eles provavelmente conseguiram realizar mais na minha ausência. Minha assistente, Shelby, expressou incerteza sobre como eles iriam se virar sem mim, mas me garantiu que eles dariam um jeito. Lee se ofereceu para tirar um tempo para me ajudar, mas quando expliquei que o dano não era grave, ela optou por ficar em casa e trabalhar. Também estávamos cientes de que deixar um aluno do último ano do ensino médio de 18 anos sozinho por alguns dias poderia causar problemas. Fui até o lago e passei os dias seguintes limpando e organizando a instalação de 3 janelas novas. Eric veio me dar uma mão e eu retribuí o favor. Quanto a qualquer indulgência em Donuts Krispy Kreme, meus lábios estão selados. Na quarta-feira à tarde, a maior parte da limpeza principal estava feita. Liz tinha colocado a lata de lixo perto da caixa de correio antes de sair no domingo, esperando a coleta na terça-feira. No entanto, devido à tempestade, seu conteúdo foi espalhado pelo quintal e a própria lata foi levada pelo vento rua abaixo. Depois de recuperá-la, comecei a tarefa final de enchê-la novamente com os detritos que foram levados pelo gramado. Eu estava quase terminando quando notei o que parecia ser um saco com zíper na outra ponta do nosso quintal. Após uma inspeção mais detalhada, era realmente um saco plástico transparente com roupas descartadas. Embora não houvesse nada de incomum nele, o conteúdo era alarmante: um maiô, uma blusa e uma calcinha. Quando abri a bolsa, fui atingido por uma poderosa mistura de odores, na qual os cheiros inconfundíveis de suor humano e outras secreções corporais persistiram por pelo menos 3 dias. Considerando minha profissão na área de análise de DNA, o cheiro me pareceu estranhamente familiar, lembrando-me do nosso ambiente de laboratório. Depois de examinar a blusa, notei que 4 dos 6 botões estavam faltando. Havia manchas brancas tanto no maiô quanto na calcinha. Meu estômago se revirou enquanto eu tentava ao máximo suprimir a vontade de vomitar, mas no final, falhei. Como isso pôde acontecer? Liz e eu não íamos ao lago desde o fim de semana de Ação de Graças, e mesmo assim era um evento familiar sem nenhum indício de intimidade. De repente, percebi que essas coisas não poderiam estar na bolsa por mais do que alguns dias. De repente, um casamento de quase 25 anos baseado em amor e devoção foi profundamente abalado. Levei meus novos pertences para o nosso deck, acomodei-me e me obriguei a contemplar. Era evidente que Liz teria previsto minha ausência no lago até terça-feira de manhã, quando a coleta de lixo ocorreu. Não havia razão para esconder nada, já que seria descartado muito antes da minha visita inicial na primavera. Mas quem? Nossa casa era distante o suficiente de Parsons para que alguém pudesse entrar e sair sem ser notado. Também me lembrei de sentir que algo estava errado com Liz quando ela voltou dos 2 fins de semana. Era porque ela estava com ele? Há quanto tempo ela tinha sido infiel? Era alguém local ou eles apenas se encontraram aqui? Um colega? Um vizinho? Ele estava livre de doenças? Eu poderia ter contraído DSTS? Minha cabeça estava girando e a respiração ficou difícil. Eu me esforcei para manter a compostura, mas foi desafiador. Eu não estava em condições de voltar para casa. Depois de 1 hora, encontrei uma solução rápida. Liguei para Liz para explicar que ainda havia tarefas a serem feitas e mencionei que já tinha tomado algumas cervejas. Parecia mais sensato ficar onde eu estava durante a noite e retornar à cidade cedo na manhã seguinte. A casa do lago ficava a apenas 1 hora de distância, então eu poderia acordar às 6 e estar de volta ao escritório às minhas habituais 8 da manhã. Estou aliviada por não haver muitos danos, Liz comentou após ouvir meu plano. Eu só queria que você voltasse para casa esta noite. Queria compensar você pela minha falta de entusiasmo no domingo. Desculpas, Liz, mas te vejo em algum momento amanhã. Adeus, querida. Eu te amo. Boa noite, Liz. Não consegui reunir palavras para dizer que a amava de volta. Depois de alguns bourbons, acabei caindo em um sono inquieto até às 5 da manhã. Enquanto voltava para casa, tomei algumas decisões e liguei. Primeiro, planejei lidar com o trabalho do laboratório de DNA sozinho, então fui direto para lá para dar início ao processo antes que outros chegassem. Segundo, entrei em contato com meu advogado Tom Kincaid e o informei sobre a situação.
Por fim, procurei um ex-colega do FBI que agora trabalha no setor privado para explicar qual assistência eu precisava. No final do dia, concluí 2 das 3 tarefas. Tom e eu discutimos os assuntos durante o almoço, concluindo que, independentemente das circunstâncias, ela receberia 50% dos nossos bens em um divórcio. Mesmo que as crianças escolhessem ficar comigo, a situação financeira dela não seria muito afetada. Nosso sistema não é distorcido? Eu ponderei. Você quebra seus votos e ainda lucra financeiramente. Além disso, minha amiga providenciou a instalação de equipamento de vigilância indetectável de última geração na casa do lago. Embora isso não influenciasse muito os procedimentos de divórcio, eu queria evidências de sua infidelidade. Recusei-me a deixá-la se pintar como vítima para nossos amigos e familiares. Se necessário, eu exporia tudo nas redes sociais. Liz pode se recuperar financeiramente, mas sua reputação dentro do nosso casamento não permaneceria ilesa. Meu terceiro projeto envolveu o processo de identificação de DNA. Foi fácil determinar os resultados de Liz, mas identificar uma pessoa desconhecida levou mais tempo. Se eu tivesse sorte, poderia terminar até o fim do trabalho amanhã. Ao chegar em casa, abracei as crianças e dei um beijo rápido na bochecha de Liz. Todos estavam ansiosos para ouvir sobre minhas últimas 24 horas. Compartilhei a história enquanto eles se reuniam para ver as fotos no meu telefone. Apesar de sua mentira, Liz parecia preocupada com nossa segunda casa. Todos nós tínhamos memórias queridas de estarmos juntos por tanto tempo. Mantive um tom firme enquanto falava, tentando permanecer composto. Quando Liz se inclinou para olhar meu telefone, seu cheiro encheu minhas narinas. Normalmente isso me excitaria, mas hoje à noite só me deixou melancólico. Intencionalmente, eu tinha capturado uma foto do lixo espalhado no quintal. Antes de mostrar a eles, editei a foto para fazer o saco Ziploc parecer um pouco maior no quadro. Mesmo em meio à minha tristeza, decidi que um pouco de jogo psicológico era justificado. Olhe só para todo esse lixo. Você não acreditaria em algumas das coisas que tive que limpar e ensacar novamente, comentei, demorando-me um momento a mais naquela imagem. Senti Liz ficar tensa por um breve momento. Mais tarde naquela noite, quando fomos para a cama, Liz estendeu a mão para mim. Senti minha tensão quando ela colocou o braço sobre mim e se aninhou ao meu lado. Você está bem, Henry? O que foi, querida? Normalmente eu me viraria para encará-la e teríamos uma conversa próxima, mas hoje à noite eu apenas fiquei deitado de costas. Apenas exausto, menti. Todo o trabalho na casa do lago, depois um pouco de bebida demais ontem à noite, seguido por uma manhã cedo e um longo dia. Obrigado por lidar com tudo isso, Henry. Sei que foi muita coisa. Eu provavelmente deveria ter ido com você e ajudado. Está tudo bem, Liz, mas acho que você deveria ir lá na semana que vem, depois que terminar a escola na segunda-feira, e verificar 2 vezes se as janelas foram instaladas corretamente e se tudo atende aos seus padrões. Acho que todos nós nos sentiríamos melhor sabendo que você está lá cuidando dos melhores interesses da nossa família. Claro, Henry. Eu estava pensando a mesma coisa. Vou lá depois da escola. Nosso último dia é meio período, então devo voltar na terça-noite. Sem pressa, Liz. Só quero garantir que tudo esteja como você quer. Você é a prioridade. Se ela percebeu as dicas sutis que dei, ela não demonstrou. Sua mão começou a se mover mais para baixo no meu corpo. Que tal eu fazer você se sentir melhor, meu querido marido? Neste momento, devo fazer uma pausa e afirmar com relativa certeza que nunca recusei a intimidade com Liz em toda a minha vida. Ela sempre foi o epítome da beleza para mim, abrangendo não apenas sua aparência física, mas também seu intelecto e personalidade. No entanto, esta noite foi diferente. Eu lutei para segurar as lágrimas. Sinto muito, Liz. Estou completamente exausta. Seu toque gentil parou e um suspiro fraco escapou de seus lábios. Ah, bem, é claro, Henry, você precisa de uma boa noite de sono. Eu te amo. O mesmo aqui. Eu respondi propositalmente omitindo o amor na esperança de que ele passasse despercebido.
Enquanto eu estava deitado na escuridão, a percepção surgiu de que meu casamento provavelmente estava no fim. Eu não podia simplesmente desligar meu amor por Liz, mas nunca mais poderia confiar nela. Era evidente que ela tinha encontrado algo faltando em nosso relacionamento e buscado consolo em outro lugar. Ela tinha me enganado e traído nossa família. De agora em diante, toda vez que ela saísse de casa, eu seria atormentado com pensamentos sobre para onde ela estava indo e com quem ela iria se encontrar. A ideia de ela passar 4 dias por semana na casa do lago sem mim era inaceitável. Quem quer que fosse, ele tinha estado em nossa casa do lago com minha esposa, possivelmente em nossa própria cama conjugal. Não, eu não toleraria tal desrespeito. Às 4h30 da manhã, abandonei minhas tentativas inúteis de dormir. Liz estava em um sono profundo enquanto eu tomava banho, me vestia e ia para o escritório. Uma ocorrência incomum para um sábado, mas não totalmente sem precedentes. Por volta das 7 da manhã, ela tentou ligar, mas deixei cair na caixa postal, um desvio do meu comportamento habitual. Ela respondeu com uma mensagem. Espero que você tenha dormido melhor e esteja se sentindo melhor. Eu te amo. Não respondi por 1 hora, finalmente respondendo com desculpe, fiquei preso com um pedido urgente de última hora. Acho que te vejo esta noite. Ainda me sentindo fatigado, adicionei um emoji de coração, o melhor gesto que consegui fazer dadas as circunstâncias. Apesar de ser fim de semana, liguei para Tom às 9 e o encarreguei de iniciar o processo de elaboração dos papéis do divórcio. Embora nosso Estado reconhecesse o adultério como fundamento para o divórcio, sua significância legal era mínima, mas me recusei a recorrer ao clichê de citar diferenças irreconciliáveis. Eu instruí Tom a ter tudo preparado até a semana seguinte. Às 3 da tarde, eu tinha descoberto o nome Kenneth Glenn Lester. Isso me soou familiar, mas seu significado me iludiu até que uma rápida pesquisa no Google forneceu o contexto que faltava. Leigh serviu como gerente do clube no Lago pelos últimos 3 anos. Com um pouco mais de 30 anos, ele teve uma breve passagem pela prisão por roubo durante os 20 anos. Eric me apresentou a ele, pintando-o como um jovem decente que cometeu erros na juventude, mas agora estava aproveitando ao máximo sua segunda chance. Pelo que observei em nossas interações limitadas, Leigh sempre pareceu cortês durante nossos jantares de clube. Ele administrou bem as coisas e manteve um comportamento amigável com todos. Se algo desse errado, Leigh era rápido para resolver. Ele parecia trabalhar diligentemente e inteligentemente, até onde eu podia perceber. Surpreendentemente, ele teve um grande impacto em minha esposa, pois ela acabou se envolvendo com ele, apesar da diferença de idade de 12 anos. Suponho que a emoção de estar com um homem mais jovem aumentou sua confiança. Eu me senti inseguro sobre como lidar com os próximos dias até Leigh ir até o lago. Minha tristeza gradualmente se transformou em raiva e eu estava preocupado em perder a paciência com ela. Felizmente, Ank tinha alguns jogos de beisebol do ensino médio agendados para o fim de semana, então eu pude comparecer a eles no final da tarde. Leigh provavelmente estaria em um ou nos dois. Estar juntos em público seria muito mais fácil do que ficarmos sozinhos em casa. Eu poderia passar 1 ou 2 horas extras trabalhando no quintal todos os dias sem levantar muitas suspeitas. Se Leigh questionasse, eu sempre poderia alegar que estava lidando com mais tarefas agora para evitar um acúmulo quando começássemos a ir para a casa do lago em algumas semanas. O tempo de sono representaria outro desafio, mas não havia chance de eu me envolver em intimidade com minha esposa infiel. Eu não tinha ideia de quais doenças o outro cara poderia ter transmitido a ela e não tinha desejo por qualquer sobra de afeição, não importa quanto tempo tivesse passado. Foram 2 dias difíceis. Leigh continuou tentando consertar as coisas e até minhas desculpas soaram fracas para mim. No domingo à noite, sua decepção havia se transformado em raiva. Espero que você se recupere quando eu voltar da casa do lago. Ela cuspiu em mim antes de puxar todas as cobertas para o lado dela da cama. Boa noite. Na segunda-feira, saí cedo sem me despedir. Ank me mandou mensagem enquanto estava a caminho da escola. Pai, ouvi a mamãe chorando mais cedo. Ela está bem? Ela está enfrentando alguns desafios agora, Ank, mas ela vai ficar bem. Ok, te amo, pai. Também te amo, filho.
Eu coloquei meu telefone de lado e chorei. Como a vida ficou tão caótica tão rápido. Mais tarde, depois do almoço, Liz mandou uma mensagem. Obrigado pela despedida sincera hoje. Você está agindo como um idiota agora. Tenha cuidado na estrada, Liz, e eu te vejo em breve. Não se esqueça de garantir que tudo corresponda às suas preferências. Essa é a coisa mais importante. Claro. Ela respondeu. Mais tarde naquela noite, quando Anki estava com amigos, conectei-me à transmissão ao vivo da Casa do Lago, que foi fornecida pelo meu amigo do FBI. E aqui estão eles, minha querida esposa e seu amante, a quem apelidei de Lester, o molestador. Eles estavam sentados um ao lado do outro no sofá da nossa sala de estar. A cabeça dela estava no ombro dele e ele estava acariciando o cabelo dela. Você acha que Liz ele suspeita de alguma coisa? Minha esposa perguntou. Duvido, baby. Só foi desde o último dia de ação de graças e apenas 8 vezes. Nós fomos extremamente cuidadosos. Eu simplesmente não consigo nem imaginar como ele pode descobrir sobre isso. Você e eu somos muito mais espertos do que ele. Você provavelmente está certo, mas ele tem agido de forma estranha desde que voltou na quinta-feira passada, depois da tempestade. Ele até me rejeitou 3 vezes. Bem, deixe-me compensar essa falta de atenção. Lester sorriu acariciando-a colocando a mão em seu ombro. Lester, por favor. Adoro a maneira como passamos o tempo juntos, mas amo meu marido e nossa família. Não quero perder nenhum deles. Nós dois sabemos que é só um caso. Isso não é amor e nunca será e, até onde eu sei, você provavelmente está dormindo com 2 ou 3 outras esposas. Você está certa, Liz. Não quero ser nada mais do que entretenimento, mas realmente me importo com você e não quero que você sofra. A propósito, se não se importa que eu pergunte, sou a primeira pessoa com quem você dormiu fora do casamento? Não estou julgando, apenas curioso. Liz ficou em silêncio por um momento e eu reagi mentalmente com um au chocado, não poderia ter sido pior. Eu não consegui imaginar isso, eu me pergunto. Cerca de 5 anos atrás, houve outro incidente. Foi com o administrador do nosso distrito, que era incrivelmente atraente. Não sei o que deu em mim, mas ele prestou atenção em mim e eu não resisti. Namoramos por cerca de 6 meses até que eu caí em si. Para ser honesta, eu o peguei com outra garota e isso me machucou porque ele sempre dizia que eu era a única que ele tinha. Dei-lhe um tapa tão forte na cara que acho que ele viu estrelas na frente dos olhos por vários dias. Mike Jensen, pensei. Aquele idiota arrogante sempre pareceu tão presunçoso perto de mim. Agora eu entendo por quê. Ele dormiu com minha esposa infiel. Que horror! Lembre-se de nunca mostrar seu lado ruim, Liz. Sim, e para ser honesto, também estou namorando Julie Mitchell e Kim Ferguson. Sei que não importa muito, já que estamos apenas nos divertindo, mas quero que saiba que não temos nenhuma doença. Sou cuidadoso e faço check-out regularmente, disse o idiota. É bom ouvir isso, garanhão. Eu sabia sobre Julie. Kim me surpreendeu um pouco considerando sua aparência inocente. Bem, já que nós dois entendemos que isso é só por diversão e eu sinto que meu homem tem me negligenciado a semana toda, por que você não me leva para a cama e me entretém, meu amor? Vamos fazer isso de verdade. Minha esposa disse. Liguei a câmera escondida no quarto e observei por cerca de 10 minutos, o que acabou sendo mais longo do que o esperado. Achei que não levaria mais do que 1 minuto. Eles apressadamente tiraram todas as suas roupas externas e foram em direção à cama. Minha amada esposa estava à vontade já imersa no processo. Ela implorou ao seu amante. Sim, é isso aqui, por favor, é incrivelmente agradável. Desliguei a câmera, fui ao banheiro e pensei sobre isso. Mandei uma mensagem para Tracy na terça-feira dizendo que Anki e eu precisávamos falar com ela. Ao meio-dia, contei aos meus filhos sobre a dura realidade. Isso me machucou muito, mas eu não podia embelezar a situação ou negar a veracidade das ações da mãe deles. Fiquei triste e as lágrimas fluíram livremente. Eles também derramaram lágrimas,
mas no final expressaram sua disposição de entender e oferecer seu apoio. Informei-os que pretendia dar à mãe deles a oportunidade de se confessar comigo na quarta-feira à noite. Se ela decidir fazer isso, podemos ter uma pequena chance de reconciliação. Claro que eles não deveriam ter revelado nada que sabiam se conversassem com a mãe. Tracy convidou Hank para se juntar a nós pelo resto da semana, pois ele estava de férias na escola e ela frequentou as aulas no começo do verão antes de voltar para casa. Eu a admirei cuidando do irmão mais novo, apesar da dor no coração. Quando Liz entrou na sala por volta das 4 da tarde, eu estava esperando por ela no escritório. Eu estava sentado na minha poltrona de couro e apreciando uma taça de bourbon de barril único Four Roses. Preciso. Ela deslizou pela sala, deixando cair sua bolsa e aparentemente pretendia sentar no meu colo. Presumi que, depois de sua recente intimidade com Lester, o molestador, ela estava feliz e de bom humor por causa de seu marido traído. Levantei minha mão para mantê-la à distância. Ela observou a seriedade gravada em meu rosto. O que houve, Henry? Fiz um gesto em direção ao sofá. Por favor, sente-se, Liz. Posso pegar algo para você beber? Não, estou bem. Agora me diga, Henry, o que está acontecendo? Oh meu Deus, as crianças estão bem? As crianças estão bem, Liz. Não precisa se preocupar com elas. Eu pude vê-la relaxar um pouco ao ouvir essas notícias positivas. Infelizmente, as coisas provavelmente vão piorar daqui para frente. Liz, estou lhe dando uma oportunidade. Só uma. Há algo que você queira revelar, Liz? Ou melhor, há algo que você esteja disposta a revelar? Estou pedindo honestidade completa de você, minha querida esposa, e em troca serei completamente honesto com você. Não tenha pressa antes de responder. Henry, o que você quer que eu diga? A casa do lago é ótima. As crianças estão bem. Até alguns dias atrás, não tínhamos tido um desentendimento em meses. Nossa intimidade tem sido boa. O que mais você quer que eu diga? Minhas esperanças de encontrar um caminho a seguir estavam diminuindo rapidamente. Liz, durante todo o nosso casamento, fui transparente com você. Nunca menti, enganei ou distorci a verdade. Não sou perfeita, longe disso. Eu cometo erros, mas a honestidade com você sempre foi primordial para mim em nosso relacionamento. Então, uma última vez, Liz. Há algo que você precisa esclarecer? Naquele momento, nosso casamento chegou ao fim. Honestamente, Henry, estou completamente perdido. Não entendo o que você está procurando ou se referindo. Lágrimas brotaram em meus olhos. Estou completamente de coração partido, Liz. Devastado que você olhe para mim e para nosso casamento com tanto desdém. Nunca vou compreender o que fiz para merecer sua traição e deslealdade. Eu acreditava que estávamos ligados até a morte, mas agora vejo que não é e nunca será o caso. Liz, eu sei sobre seus casos com Ken Lester e Mike Jensen. A pele de Liz empalideceu instantaneamente. Sua boca ficou aberta enquanto uma mão a cobria. Oh, não, 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 ela proferiu quase inaudível. Mais alto ela implorou. Não, Henry, por favor, deixe-me explicar. Oh Deus, o que eu fiz? Por favor, Henry, eles não significam nada. Nada. Eu amo somente você. Sério, Liz, você chamou Michael Jackson de muito atraente, se bem me lembro, e na sexta-feira à noite você disse a Lester, o molestador, que seu marido idiota não estava te satisfazendo e que você precisava repor suas forças para se sentir uma mulher de verdade. Nenhuma dessas declarações me parece insignificante. Como você descobriu tudo isso? É simples, minha esposa infiel. Na semana passada, instalei um equipamento de vigilância depois que encontrei seu maiô e calcinha sujos em um saco plástico que foi jogado para fora de uma lata de lixo durante uma tempestade. Também tinha sua blusa estragada, mas tenho certeza de que você pode substituí-la para que Lester possa arrancar a outra de você enquanto vocês se devoram. A análise de DNA foi simples por razões óbvias. Então você estava espionando eu e Lester? Não, Liz, tudo foi gravado,
mas parei de assistir muito rápido porque era nojento para mim. Assim que você começou esse processo, desliguei a TV, fui ao banheiro e vomitei. Agora Liz estava chorando, incapaz de me olhar nos olhos. Não a confortei e não continuei a contar sobre sua traição. Fiquei sentado em silêncio sob a capa de dor que cobria meu coração como a mais escura das noites. Depois de um tempo, ela começou a se recompor. Que ações posso tomar, Henry? Como posso retificar essa situação? Por favor, me assegure de que podemos consertar isso. Não consigo imaginar uma vida sem você, nosso lar, nosso mundo compartilhado. Por favor, Henry, garanta-me que há uma maneira de sair desse caos. Há uma solução, Liz, mas não envolve estarmos juntos. Você traiu minha confiança, meu amor, meu compromisso com você e você insensivelmente os desconsiderou. Eu te segurei, querida Liz, e você pisoteou minha afeição. Você me ridicularizou como homem e como marido. Você realmente acreditou que eu toleraria minha esposa com outros homens? É isso que você pensa de mim? Lamento que você tenha feito suas escolhas, Liz, mas agora eu fiz as minhas. O único caminho a seguir é separado. Com isso, abaixei-me e peguei um envelope pardo, jogando-o no sofá ao lado dela. O rótulo da embalagem dizia petição de divórcio. Não, Henry, por favor, isso não. Devemos tentar permanecer unidos por nós mesmos e por nossos filhos. Para o seu negócio e minha carreira no ensino, podemos superar isso. Posso buscar assistência profissional. Podemos passar por aconselhamento. Somos resilientes, Henry. Podemos superar essa tempestade. Liz, deixe-me ser direto. Estou me divorciando de você por causa da sua infidelidade. Você pode descartar esses documentos se quiser, mas se fizer isso, farei meu advogado redigir outro conjunto e entregá-lo em seu local de trabalho na frente de seus alunos e colegas. Por favor, poupe Yankee disso. Independentemente da sua opinião sobre mim, por favor, considere seu filho. Henry, seu amor por mim é forte demais para você fazer isso e eu não consigo me afastar de 24 anos de casamento. Por favor, vamos trabalhar juntos para encontrar uma solução que preserve nosso casamento e nossa família. Liz, você não entendeu o que é amor verdadeiro. Você confundiu conforto e segurança com comprometimento. O amor é demonstrado por meio de ações, não apenas sentimentos. Você realmente ama alguém quando é fiel, abandonando todos os outros e priorizando o bem-estar deles acima do seu. Diga-me, Liz, o quanto você amava Tracy Young enquanto vocês estavam envolvidos em casos extraconjugais. Quão comprometida você estava em salvar nosso casamento enquanto perseguia outros homens por razões puramente físicas. Suas ações revelam sua verdadeira natureza, Liz, como uma pessoa egoísta e enganosa. Eu contestarei isso, Henry. Eu lutarei com unhas e dentes contra esse divórcio. Eu me recuso a desistir de nós. Eu estava ficando cansado de sua superioridade moral enquanto a fúria crescia dentro de mim. Liz, você está realmente começando a testar minha paciência. Se quiser discutir, vá em frente. Mas primeiro, por que você não alcança as crianças e explica a situação? Tente persuadi-los de que você ainda se importa comigo e com nossa família. E você sabe onde Yankee está? Ele provavelmente está na escola com Tracy devastada porque nossa família está se desintegrando. O que você fez, Henry? O que você disse aos nossos filhos? Soltei um suspiro profundo. Liz, eu simplesmente falei a verdade. Contei a eles sobre seus 2 casos com homens diferentes. Um há cerca de 5 anos e outro em andamento. Ao contrário de você, eu fui honesto com eles. Não os encorajei a odiar você ou a romper laços com você. Eu sugeri que se você voltasse para casa e confessasse sinceramente, poderia haver uma pequena chance para o nosso casamento. Mas hoje, Liz, você revelou suas verdadeiras prioridades. Você se importa mais com você mesma do que conosco. O que vai acontecer, Henry? Espero que possamos nos divorciar amigavelmente sem transformar isso em um espetáculo. Eu gostaria de deixar você sem nada, mas isso é improvável nos tribunais de hoje. No entanto, estou processando o distrito escolar e o clube no lago.
Pode não levar a lugar nenhum, mas eu quero responsabilização. Enquanto você era o culpado, havia outros envolvidos na destruição do nosso casamento. Eles eram cúmplices e eu quero que eles enfrentem as consequências. Você provavelmente se sairá melhor financeiramente, pelo menos inicialmente. A custódia é irrelevante, já que Anki irá para a faculdade antes de qualquer coisa ser resolvida. Eu não vou embora, não importa se você for. Vou ficar no quarto principal. Você pode se mudar para o quarto de hóspedes ou ir morar com Lester. O molestador, tanto faz. Se você se opuser a mim nisso, Liz, e tentar se retratar como a vítima, eu vou disseminar as gravações dos últimos 2 dias para todo lugar. Começando com seus pais, passando para seus irmãos, amigos, colegas e até mesmo sua liga de pickleball de quarta-feira. Eu não sou o vilão aqui. Eu não traí a confiança ou destruí meu casamento e não vou tentar proteger você. Pela expressão em seu rosto, era evidente que ela estava finalmente entendendo a gravidade de suas ações. Seu rosto tinha marcas de profunda angústia. Sinto muito, Henry. Eu entendo que minhas ações te feriram profundamente, mas eu poderia, por favor, pedir que você me segure por um momento. Eu me sinto tão à deriva. Eu me levantei, comecei a andar pela sala e então parei. Sinto muito, Liz, mas nunca mais vou te abraçar. Liz resistiu por algum tempo, mas eventualmente se tornou inevitável. O divórcio acabou sendo dividido de forma bastante equilibrada. O advogado de Henry, Tom, provou estar certo. Parecia que se afastar do cônjuge poderia ser recompensado pelos tribunais e a vítima punida. Felizmente, como os filhos de Henry eram adultos, não havia necessidade de pensão alimentícia. O negócio dele estava prosperando, então, apesar do acordo, ele estaria financeiramente estável. Liz queria que eles continuassem sendo donos da casa do lago juntos, mas Henry discordou. Eventualmente, eles concordaram em estabelecer um fundo para Tracy e Ank, com cada um recebendo uma parte 50-50. Talvez um dia Henry revisitasse a ideia de passar um tempo lá com seus netos, embora tivesse dúvidas. As ações legais não progrediram muito, mas Lester foi demitido e expulso da cidade por membros enfurecidos do clube. Os cônjuges de Julie Mitchell e Kim Ferguson receberam uma parte da gravação onde Lester admitiu estar envolvido com eles. Ambos os casais acabaram se divorciando. Mike Jensen sofreu 2 ataques brutais após deixar a academia onde ele se exercitava regularmente. Temendo por sua segurança, ele decidiu se mudar. Apesar das investigações, nenhum suspeito foi identificado em conexão com as agressões. Henry e Liz venderam sua casa e agora residem em condomínios separados em extremidades opostas da cidade. Enquanto Henry começou a namorar alguém novo, ele continua cauteloso devido às suas experiências passadas. Enquanto isso, Liz, que ganhou uma reputação de promiscuidade após o divórcio, prefere evitar a socialização por enquanto. Tracy Ank mantém contato com ambos os pais, embora seu relacionamento com a mãe permaneça tenso. Sempre que uma sirene de tornado toca, Henry reage com um sorriso triste e um encolher de ombros, enquanto Liz se desfaz em lágrimas. A tempestade metafórica em suas vidas só foi verdadeiramente revelada quando um tornado literal a atingiu. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.